Buonasera a tutti e tutte. Do un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo via webinar e via canale YouTube da varie parti del mondo. Io sono in collegamento da Perugia, in Italia. Mi chiamo Benedetta Sonaglia, sono una docente di Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Benedetta Sonaglia, estou terminando o meu doutorado de pesquisa na Universidade de Sofia e hoje tenho o grande prazer de acompanhar vocês no primeiro dos 5 webinars de alguns dos docentes do endereço Pedagogia de Comunhão para uma Cultura de Paz do Instituto Universitário Sofia. Antes de começar com as apresentações, eu vos informo de algumas notas técnicas. Lembro que estamos em streaming no YouTube, estamos sendo gravados em todos os idiomas, então vocês podem escolher a língua entre as 4, apertando na barra lateral embaixo dessa o vosso idioma. Antes de começar com o seminário, tenho o prazer de vos apresentar o magnífico reitor, professor José Parjola, do Instituto Sofia, e o nosso moderador, Monsenhor Vincenzo Zani, desde 2012, secretário da Congregação para a Educação Católica. Antes foi o diretor do Escritório Nacional da Escola da Universidade das Conferências da Santa Sede e foi diretor da Pastoral na direção da Santa Sede. É responsável do Escritório Escola, diretor do Instituto Superior de Ciências Religiosas na Universidade em Brecha. Lembro, entre os muitos artigos e volumes, Formar o Homem Europeu, Desafios Educativos. Vos apresento agora a nossa primeira palestrante, a professora Araceli, docente dessa Faculdade de Ciências da Educação da Universidade Complutense de Madrid, na área Avaliação e Tratamento nos cursos da área de Pedagogia e Educação Social e no mestrado Educação Social e Educação Especial. Colaborou em projetos de pesquisa sobre os distúrbios psicológicos do estresse na posição docente, foi vice-decana da formação da educação de Ciências da Educação na Universidade de Madrid e professora da Universidade Sofia. O nosso segundo relator, o professor Giuseppe Mila, docente ordinário da Universidade de Padova, onde foi docente de pedagogia, diretor do Departamento de Ciências da Educação e presidente do curso de graduação dos educadores. Ensina filosofia da educação na Universidade de Trento e no nosso Instituto de Universitário é docente de pedagogia de comunhão e de pedagogia da intercultura. Agora, eu convido o professor Milan para abrir o congresso. A palavra para você. Obrigado, Benedetta. E uma saudação a todos e todas. Um bom dia, uma boa noite, porque muitos estão nos seguindo do Oriente. Bem-vindas e bem-vindos a todos que estão participando. Uma saudação específica, particular para o Monsenhor Zani. Em síntese, serão 5 webinars organizados pela Universidade de Sofia e vocês encontrarão nos convites que serão mostrados os títulos e os relatores desses 5 webinars. Trata-se, de qualquer forma, de uma iniciativa de Sofia em estreita colaboração com Educação e Unidade, uma experiência internacional de pesquisa fundada por Chiara Lubick,
justamente sobre as temáticas da educação, da pesquisa educacional, em estreito conexão com o pensamento e a obra de Chiara Lubich. Quero sublinhar que Sofia e Edu entregam uma grandíssima importância à formação em estreito vínculo com o Pacto Educacional, como muitos sabem, lançado por Papa Francisco, esse grande desafio dos pactos educativos. Os nossos ensinamentos de hoje também tentam corresponder a essas solicitações da Igreja. E então, agora deixo a palavra ao professor Giuseppe Argiolas, que é o reitor, magnífico reitor da Universidade de Sofia. Grazie di cuore, Obrigado professore de coração, professor Milan, Benedetta. Desidero semplicemente esprimere Eu desejo simplesmente exprimir per questa o meu iniziativa aplauso para essa iniciativa del gruppo dei docenti do grupo dos di scienze docentes umane, in modo de particolare ciências humanas, em particular de questo nuovo pedagogia, indirizzo appunto pedagogia di e esse comunione novo e cultura della endereço, pace. pedagogia de comunhão e da Come è cultura da stato già paz. detto, la Como já foi dito, questione a questão educativa è oggi una educativa questione é hoje uma fondamentale questão fundamental na e non sociedade possiamo contemporânea. Não podemos ignorarla ed è effettivamente ignorá-la importante e che é venga muito affrontata in modo importante que adeguato. seja encarada de uma forma Sofia adequada. vuole essere impegnata Sofia in questo, quer è ingaggiata in estar com questo, compromisso impegno e lo com è esse insieme a tante altre università desafio, che junto a aderiscono muitas al outras Global Compact universidades que aderem molto ao Global espontaneamente Compact e, lançado por Papa Francisco. appunto essa stessa è una realtà E ela mesmo educativa é uma realidade e lo educativa. fa anche con una sua appunto E prospettiva faz perché isso appunto com questa uma própria della comunione perspectiva, que é essa da deve essere comunhão, vissuta a tutti i livelli. que quer ser vivida em Insieme todos os tra níveis, creatività, tra em pensiero comparação entre creativo, pensamento e vida, pensamento e ação, discipline e quindi nella pensamento interdisciplinarità e nella e transdisciplinarità disciplinas, na di tutti questi interdisciplinaridade e settori. transdisciplinaridade. E quindi il mio E hoje ringraziamento precisamos ai muito disso. colleghi O meu agradecimento aos delle colegas scienze umane da área de ciências per aver humanas rilanciato questa para dimensione relançar in essa Sofia, per dimensão averla em Sofia rilanciata e oggi para ter attraverso questo custodita gruppo, essa questo dimensão e lançá-la hoje através desse grupo, di desse webinar sistema che novo oggi de parte. webinar. Começa hoje. Il saluto Então, uma di Sofia, saudação di tutta la de comunità toda a accademica comunidade di acadêmica de Sofia per Sofia, questo, com a questa nossa grande iniziativa satisfação por essa straordinaria iniciativa que começa che hoje. oggi Uma saudação il específica para professor quem hoje oferecerá a Milan própria e il contribuição, signor o Sarmenti colega professor e Milan, lo signor a Zani professora Araceli e o Monsignor veramente Sani, que estamos acolhendo de verdade com grazie del grande vostro contributo, joia entre nós. un Obrigado piacere pelas e un vossas saluto a contribuições. tutti coloro che sono collegati con noi e che E ci uma seguono saudação in questo caríssima momento, a in questa todas e fase todos vocês que estão nos virtuosa. acompanhando nesse momento. Obrigado de coração. Grazie al nostro rettore. Allora io Obrigado ao nosso presento adesso reitor. naturalmente in sintesi Agora vou l'insegnamento apresentar di em questa tua síntese laurea che si a intitola disciplina Pedagogia di comunione. que se intitula Io Pedagogia de Comunhão. Professor Milan, scusi se la interrompo, vado solo a richiamare brevemente la struttura del nostro webinar, Me che desculpe, professor Giuseppe in Milan, modo che possiamo vou organizzare rapidamente apresentar a estrutura Intanto, do ecco, nosso vogliamo ringraziare webinar. anche il nostro magnifico rettore per le Antes de spiegazioni tudo, che ci hanno agradeço anche para a richiamato introdução do nosso magnífico alle linee reitor, guida di questo corso nascente, no? E dei que nostri abriram as webinar. linhas guias, Allora, a questo o punto direi coração che desses nossos iniziamo, nel webinars. quale andrei Então, brevemente nesse a momento, vamos abrir o nosso seminário, in modo che lembrando riusciamo as modalidades a de comprendere quali interação, saranno i momenti che lo para comporranno. compreender quais são os Inizieranno momentos appunto i nostri desse relatori, webinar. il professor Antes de Milan e la tudo, professoressa teremos as palestras dos nossos relatores, e a o conclusione professor dei nostri Milan interventi e o avremo professor a brevemente un professora accostamento del Armentia, signor Zani. e Una volta teremos terminato uma questo parte de breve reflexão com o senhor webinar, passo alla Zani. risposta alle domande Após isso, che saranno lette se dalla abrirá um regia espaço e de a questo punto perguntas invito tutti do quanti público, que coloro che serão seguono leitas questa pela nossa regia regia. a porre le Então, domande convido a todos scritte vocês que estão nos tramite seguindo no webinar question and answer a nella usar o domanda e risposta canal che trovate nella Questions chat and Answers Zoom. que vocês Ricordo che per encontram na barra no questioni Zoom. tecniche non saranno prese in considerazione le domande poste Para dalla questões chat. È técnicas, utile não soltanto fare riferimento serão alle eventuali
consideradas as perguntas na chat, além das questões técnicas. Ao longo do momento de reflexão, para quem quisesse participar, vocês podem levantar a mão e, nesse momento, devolvo a palavra ao professor Giuseppe Mila, que nos apresenta essa disciplina. Obrigado, Benedetta. Vocês entendem que mesmo um docente de velha data, frente a muitas pessoas e emocionado, está esquecendo alguns detalhes, então estou pedindo desculpa com Benedetta. Acontecem essas simpáticas coisas que são um signo da nossa comunicação profunda, e começo a apresentar pedagogia de comunhão, a disciplina que me afidaram, foi dada para mim, faz parte da laurea magistral Cultura e Unidade, do endereço Pedagogia de Comunhão para uma Cultura de Paz. E então, os conteúdos desse curso, Pedagogia de Comunhão, referem-se ao que é a base comum nossa, ou seja, o pensamento e a obra de Chiara Lubich, vistos desde uma perspectiva pedagógica. Devo dizer que Chiara Lubich não nos deixou, na realidade, um tratado unitário específico sobre a educação, ou seja, um trabalho pedagógico sistemático. Ao contrário, deixou uma grande quantidade de escritos, experiências, propostas de formação, estruturas educativas que podem se referir ao campo da educação, dentro de uma visão coerente e original. Podemos falar de pedagogia de comunhão usando uma terminologia que ela mesma sugeriu, utilizou. De fato, o ser humano como relacionagem autêntica, como comunhão, a vida social como comunhão, mas também a perspectiva macro da humanidade como comunhão. Essas são ideias-chave que Chiara Lubich propõe. São ideias que chamam em causa a tarefa essencial, importantíssimo, transversal da educação. A ideia de comunhão que aproxima-se facilmente à ideia de educação como processo, como prática transformadora de melhoria nunca acabada do ser humano em relação com o próximo, com a comunidade, com o mundo e com o Deus. O ser humano como relacionalidade e comunhão. Nessa perspectiva, a ideia de comunhão é utilizada também por outros importantes pedagogos importantes. Por exemplo, eu sei que tem muitos brasileiros que estão nos seguindo. O grande pedagogo brasileiro Paulo Freire, universalmente conhecido e contemporâneo de Chiara, sendo nascido em 1921. E já na sua obra principal, Pedagogia do Oprimido, inseriu o conceito de comunhão como fundamental em sua pedagogia. Os homens se educam em comunhão, ele escreve. No entanto, é claro que cada denominação, essa também, pedagogia de comunicação, deve ser sempre explicada, também porque nos vários contextos culturais é importante interpretar os termos, traduzi-los, para se aderir fielmente ao significado original. Bem sabemos que, junto com a pedagogia de comunhão, outras definições podem ser coerentes com o pensamento de Chiara, como, por exemplo, pedagogia da unidade ou pedagogia da fraternidade. Mas, para além da questão terminológica, quais são as características fundamentais da pedagogia de comunhão? Obviamente, é que posso indicá-las em extrema síntese. E as retiro da Lectio Magistralis de Chiara em Washington, em novembro do ano de 2000, por ocasião do título honorário em pedagogia que ela recebeu justamente da Universidade Católica dos Estados Unidos. Uma Lectio na qual ela afirmava: nosso movimento e nossa história podem ser vistos como um grande e extraordinário evento educacional.
Todos os fatores da educação estão presentes e fica evidente uma teoria da educação, uma bem delineada pedagogia fundada no nosso agir educativo. A própria Lexio, mesmo na sua síntese, a Lexio de Washington, é verdadeiramente uma lição de pedagogia, porque, como em qualquer discurso pedagógico autêntico e completo, essa Lexio leva em consideração os elementos fundamentais da educação, que é um caminho percorrido com um ponto de partida e um ponto de chegada. A mesma Chiara diz o que é a educação, e essa é uma questão. E ela responde e afirma: é o itinerário que o sujeito educando, o indivíduo ou comunidade, faz com a ajuda do educador, dos educadores, versus um dever ser, um fim considerado válido para o homem e para a humanidade. E a Lexio é realmente uma profunda reflexão sobre esses três pontos. O ponto de partida, a realidade, o desafio com todas as dificuldades, limites, falhas, necessidades educacionais que a própria realidade apresenta. Segundo ponto, uma reflexão sobre o ponto de chegada a almejar, a finalidade, chamada também utopia. Ou seja, aquela ilha que ainda não existe, mas poderia, deveria estar. Ou seja, o horizonte dos valores, dos objetivos educacionais. Terceiro ponto, trata-se de um caminho. A educação é um percurso, uma estrada. Ou seja, é uma reflexão a respeito do método, sobre o como da educação. Preciso dizer que Chiara Lubick costuma usar essa linguagem pedagógica, essa articulação típica e específica, realidade, finalidade e método. Por exemplo, em seu discurso para o Prêmio Unesco do ano 1996 para a Educação para a Paz, ele usa essa articulação, mas também no conhecido escrito em 1949, A Ressurreição de Roma, tem essa articulação. É um discurso pedagógico. Em suma, em tantos escritos fundadores, mas também em tantos discursos públicos, por ocasião de acontecimentos importantes, Chiara apresenta o que podemos definir precisamente a sua pedagogia, fundada, coerente, precisamente na articulação estreita e coerente, realidade, finalidade, método. Desculpe. Agora, primeiro ponto, olhar de frente para a realidade, para Chiara. O que significa? Significa olhar para as dificuldades mais profundas do ser humano, as dificuldades das comunidades humanas, que, como sabemos, esse é um ponto importante, para elas são o Cristo abandonado, a ser procurado, reconhecido, ouvido, amado, precisamente no ser humano que sofre. Diz Chiara na Lection de Washington, ele é a figura dos desfavorecidos, dos desajustados, do não amado, do abandonado, dos marginalizados, de todas aquelas experiências humanas e sociais para as quais há uma necessidade urgente, especial de educação. Jesus abandonado é o paradigma de quem, na falta de tudo, precisa de alguém que lhe dê tudo e para ele tudo faça. Ele nos mostra, portanto, o limite ilimitado dessa necessidade, o limite ilimitado da nossa responsabilidade na ajuda e na educação, da nossa responsabilidade na ajuda e na educação. O discurso de pedagogia de comunhão baseia-se justamente nesse olhar ao abandonado, ao abandono, no mundo, que é amor para o mundo, olhar que é morrer pelo próprio povo, que sabe evidenciar precisamente o que não é comunhão, que não se desejaria ver, a parte do mundo e de vida que é facilmente descartada pelo presente e pela história. Esse abandono é o ponto de partida da nossa pedagogia de comunhão. Segundo ponto, qual é a finalidade? Qual é a finalidade dessa pedagogia? Citando novamente Chiara, nós operamos
pela unidade para os fins dos propósitos expressos na oração Testamento de Jesus, que todos sejam um. A utopia é a realidade pela qual pretendemos usar a nossa vida. Parece um projeto utópico, ela diz, mas toda pedagogia autêntica carrega uma tensão utópica. A educação, nessa perspectiva, é vista como um meio de se aproximar do fim utópico. E nessa perspectiva, ela acrescenta a finalidade que sempre foi atribuída à educação, aquela de formar o homem na sua autonomia, se expressa quase paradoxalmente na formação do homem em relação. Isso é o que é significado. A finalidade. Sobre o terceiro ponto, a metodologia, o como, Chiara oferece muitas dicas que passo rapidamente. Desde a Alex de Washington, mas toda a experiência de vida e de Chiara é um conselho contínuo e uma prática contínua desses conselhos metodológicos. Chiara fala de técnica pedagógica de graduação e plenitude. Fala de educação ao difícil. Fala de ver a dificuldade, o obstáculo, a prova, o compromisso, o erro, o fracasso, a dor, como algo a enfrentar, amar, superar. Ela fala de uma socialidade mais autêntica, onde se realiza uma síntese maravilhosa entre a instância pedagógica da educação do indivíduo e a instância pedagógica da construção da comunidade. Indivíduo, comunidade. Ela fala da sociedade baseada em relações autenticamente democráticas. Fala da prática educativa, do amor recíproco e viver a experiência comunitária em pequenos grupos. Todos nós sabemos que a experiência do pequeno grupo é uma estratégia educativa. Ser educador significa viver com sublime intensidade, ainda citando a relação interpessoal com os outros, praticando a empatia, a aceitação, a esperança, a luta educativa. Tudo isso, nós sabemos, sintetiza-se em muitos escritos de Chiara, em particular em Arte de Amar, uma síntese importantíssima desses conselhos que são técnicas metodológicas em ato. Sabemos que em 1972, desde então, Chiara profeticamente propôs uma ideia muito atual agora, hoje. Aquela que definiu como homem-mundo, ou seja, um ser humano intercultural, capaz de morrer pela própria gente e de amar a humanidade inteira no mesmo tempo. O homem-mundo que indica a necessidade também educativa da transição epocal de culturas, por alguns aspectos, fechadas ao diálogo planetário, ao diálogo global. Hoje, a Unesco e as principais instituições internacionais falam de educação para a cidadania global. Uma perspectiva que Chiara lançou justamente, e eu estava aí com alguns de vocês, em 1972. Uma perspectiva que já tem uma história muito linda para nós. Sobre todas essas questões temáticas, é claro, se constrói a pedagogia da comunidade. Obviamente, tudo isso deve ser atualizado em estreita relação com as necessidades da mudança de época de que fala o Papa Francisco, com extrema atenção ao fato que se fala de educação ao longo da vida. Se fala de educação que chama o protagonismo essencial dos jovens, chamá-los em causa, a relacionalidade intergeneracional, a importância fundamental da família, da escola e da aliança entre todas as instituições, todas chamadas a serem protagonistas do Pacto Global pela Educação, que hoje há grande importância para o custo de criado a nossa casa comum
os grandes desafios pedagógicos. Para terminar, é preciso dizer algo de importante. Não que tudo isso não fosse importante, mas gostaria de terminar com isso. Tudo isso não o construímos apenas com as próprias mãos. É um projeto muito mais grande que nós, pelo qual precisamos, como Chiara diz, de um mestre com a M maiúscula, que seja ele o primeiro segredo da comunhão entre nós, e que por isso ele seja um guia seguro nessa estrada, nesse caminho da educação. Allora io ringrazio di cuore il professore Giuseppe Milan per la Então, eu agradeço de coração o professor Giuseppe Milan pela riquíssima introdução ao próprio curso. Já estamos intuindo as raízes de uma pedagogia nova e aprofunda as fundamentas no pensamento teológico pedagógico de Chiara Lubick versus o homem, relação. Agradeço de coração e passo a palavra à professora Araquele, que nos apresenta as linhas da própria disciplina. Grazie Benedetta e grazie a tutti per essere Obrigada, Benedetta. Obrigada a todas e todos presentes. Obrigado, professor Milan, por essa apaixonante, se diz assim, apresentação que faz nascer a vontade de seguir o curso. Eu também simplesmente estarei tentando fazer uma breve apresentação do curso, do qual eu me ocupo na Universidade de Sofia. Peço desculpa, antes de tudo, para o meu italiano e por isso eu prefiro ler o escrito que preparei. Assim, meu italiano é melhor. Então, fazendo um pouco a história desse curso, o segundo semestre de 2014 começou o primeiro curso intitulado Pedagogia da Pessoa e da Comunidade. Nesse modo, abrimos novos campos de investigação no Instituto Universitário de Sofia. Antes disso, não tinha nenhum curso assim, no âmbito da educação. Lembrávamos um átimo atrás, antes de entrar na live, lembrávamos com o Sr. Zani como esse curso nasceu, porque ele também foi um protagonista pela modalidade que apoiou essa possibilidade de abrir as portas de Sofia para a entrada da pedagogia. Desde aquele momento, está inserida na oferta acadêmica de Sofia a perspectiva educativa que olha nessa premissa. Todos precisamos estar inseridos em um constante processo educativo para toda a vida, conscientes de que a educação é um processo sempre em andamento. A propósito, o objetivo é de dar lugar à possibilidade ao maior número possível de estudantes, profissionais interessados em abordar uma disciplina que habitualmente estava reservada a círculos restritos e que, pelo contrário, parecia urgente para contribuir para a apresentação do seu amplo e profundo valor formativo aberto. O curso, desde então, entende desenvolver a atenção a uma disciplina aberta a todos. São as palavras do professor Michele De Beni, com quem tive a sorte de compartilhar o ensino nos primeiros 4 anos letivos. Sempre com as palavras do professor De Beni, o ponto de partida do nosso trabalho é a consciência de que a educação representa o verdadeiro tesouro da humanidade, entre aspas. Isso significa que, mesmo aquela busca fundamental de sentido que envolve cada pessoa, jovens e menos jovens,
torna-se um ato contínuo de redescoberta da nossa identidade, de sermos educadores uns dos outros, além do lado profissional da docência. Nesse contexto, e partindo de uma abordagem sintética dos fundamentos da pedagogia geral, da relação educativa, o percurso conduz a duas áreas particulares da pedagogia aplicada. Uma relativa aos processos de aprendizagem e avaliação, também referidos ao local, ao âmbito de trabalho. Também porque os nossos discentes vêm do trabalho. Outra é a educação na idade adulta, nomeada também pelo professor Giuseppe Milla, a forte correnteza da educação permanente na vida inteira, para oferecer algumas diretrizes para o desenvolvimento de uma pedagogia da unidade. Algumas linhas sintéticas básicas que abram as portas para o que o curso desenvolve bastante mais profundamente do curso do professor Milla. De acordo com a filosofia de Sofia, ele se insere no processo de Bolonha, pela qual a filosofia, entre os objetivos didáticos, deve ter uma importância central a valorização da reflexividade e a participação ativa dos alunos no seu processo de aprendizagem. De fato, nas aulas, são muito sublinhados os aspectos relativos às diferentes dinâmicas de grupo, na interação contínua entre professores e alunos. Concretamente, a unidade curricular assenta nos princípios da aprendizagem solidária, que também será apresentada no próximo webinar, como método e como transmissão dos conteúdos e competências a adquirir. Aspectos que, entre outros, têm muito a ver com as características da docência no Instituto Universitário Sofia. Nesse contexto, nos desafia há algum tempo a profunda fragmentação dos saberes e o sentimento de estranheza que muitas vezes atrapalha o trabalho acadêmico no campo educacional. E aqui a experiência de Sofia nos impulsionou desde o começo a iniciar o nosso curso como uma espécie de laboratório de diálogo, para nos conhecermos, trocarmos tema, perspectiva de pesquisa, práticas pedagógicas e propostas inovadoras. E nessa aula, nessa sala, encontrem espaço, acolhimento e, de fato, o curso enriquece-se todos os anos pelas diferentes origens dos alunos matriculados, que chegam com a própria formação acadêmica muito diferente, portadores de tantas expectativas, motivações e interesses por essa área de estudo que, talvez mais do que outras, ajuda, concorre a marcar o forte caráter interdisciplinar que caracteriza toda a oferta formativa de Sofia. Então, uma disciplina que se oferece como espaço de diálogo, de formação, junto com as demais áreas de especialização, com as diferentes experiências científicas e culturais que animam o espaço acadêmico de Sofia. Então, até aqui, brevemente, como o curso transcorre desde quando começou até agora. Obrigado, obrigada. Também agradeço de coração a professora Armentia, lembrando nós como a educação seja um processo sempre em andamento e quanto seja fundamental ficar abertos e, no mesmo tempo, educadores e educandos. E, antes de tudo, permanecer em um autêntico diálogo interdisciplinar e intercultural. E vou agora pedir uma ressonância ao nosso moderador, Monsenhor Vincenzo Zani. A palavra para você. Obrigada, Benedetta. Eu agradeço a todos, o magnífico reitor, os professores que já falaram. Uma saudação a todas e todos que estão nos seguindo. As duas relações
logo apresentadas são muito estimulantes, ricas, e começo com o contato com a experiência com Sofia e desde esses conteúdos que foram introduzidos. Acredito que o Instituto Universitário Sofia, última criatura desejada de Chiara, como realidade acadêmica para promover e desenvolver a cultura da unidade, não pode e não deve absolutamente mancar a área pedagógica. Essa área é inscrita no DNA de tudo o que nasceu do coração de Chiara. Sobretudo, nessa instituição de estudos superiores aprovada por Chiara, desejada, querida por Chiara, e por isso como um dos principais lugares de mediação cultural para aquela novidade que traz ao mundo inteiro do pensamento e a todas as experiências. Então, isso é muito importante, sobretudo para a comunicação dessa riqueza às jovens gerações. Então, como Chiara sempre se propôs na escola do único maestro, com a M maiúscula, como antes falava o professor Giuseppe Mila, único maestro que inundou pela própria luz, assim, Sofia deve ser um instrumento principal para recolher, aprofundar e reelaborar os ensinamentos que nos chegaram desde o maestro, através da experiência de Chiara. A espiritualidade, antes de tudo, a espiritualidade que ilumina a inteligência e o saber. Entre os textos que sempre mexeram comigo, já foram citados muito bem pelo professor Mila, aquele que eu queria indicar novamente, reagir, é a Lectio de Chiara, na Universidade Católica de Washington, do 10 de novembro do ano 2000. Um texto muito importante que parece um manifesto da pedagogia da comunhão, uma síntese de muitos outros elementos que ela cita em outros discursos. Desde já fizemos referências. Aqui eu acharei 5 pontos que acho sejam as passagens, os pilares dessa aproximação pedagógica de Chiara, que já foi muito bem apresentada antes. Eu reajo com algumas indicações. Antes de tudo, como já foi dito, o conceito de educação. Existe um conceito muito claro de educação que, de um lado, se inscreve na história da pedagogia. Por alguns aspectos, não tem muito de novo, mas tem uma aproximação, uma conjuntura de elementos de uma forma original, como ela diz na própria definição. A educação é um itinerário. É um itinerário que o sujeito faz, não sozinho, mas com a ajuda de outros, caminhando junto com outros, versus é considerado válido não só por ele, mas pela comunidade também, pela humanidade também. Então, existe uma dimensão muito ampla, muito grande. Estamos nos princípios da história da educação. Nos parece que aqui, Chiara quer responder a uma emergência educacional de hoje, que explodiu nos últimos decênios, caracterizados por profundas mudanças estruturais e culturais. E nessa emergência, nós encontramos uma nova questão da educação, uma pergunta educacional mais complexa, mais variegada, com muitas faces. É questionada uma qualidade profissional maior, competências pedagógicas didáticas e competências científicas, tecnológicas, as quais, na frente dos desafios da inteligência artificial, que emergem nesses anos, precisam saber unir as instâncias da informação pessoal com as instâncias da formação democrática e social, o humanismo, o pessoalismo e a dimensão social e global. Então, aqui, uma capacidade de Chiara de reassumir na sua definição elementos que precisa manter juntos, um itinerário dinâmico que leva a pessoa versus uma humanidade nova. Segundo elemento, no intervento de Washington, entre todos,
e todas as suas citações pedagógicas são outras faces da espiritualidade de Chiara que ela viveu e lançou. Esse segundo ponto é muito forte, ao meu aviso, se inspira ao ponto da espiritualidade da unidade que se refere à descoberta da centralidade de Deus como Pai e amor. Parece um discurso espiritual longe, que não tem nada a ver com a pedagogia, mas é fundamental, porque manda ao conceito da presença do único educador, que ajuda a fazer luz nas complexidades das questões educativas presentes em todos os contextos da educação. E aqui o discurso entra na família, na escola, na comunidade, na cultura, as culturas, todos os lugares, no tempo livre, na vida social. Esse discurso, Chiara faz uma passagem muito clara. Frente a uma cultura onde é escondida, vem a faltar, a perder a autoridade da figura do pai nas relações humanas e educativas, a crise das regras da vida, das relações, aqui é difuso um relativismo moral. Não temos mais os pontos de referências. Nesse sentido, Deus, amor, vira a ser a grande luz, o princípio basilar sobre o qual fundar a comunhão e a unidade. Muito interessante essa passagem porque é muito atual. As problemáticas evidenciadas por Chiara é um fator crítico que podemos encontrar em qualquer lugar. A crise das relações e dos vínculos entre gerações. Uma crise não conflitual hoje, como foi em 1968, mas uma crise que vai ao longo do tempo mais profunda, que leva com si própria as temáticas da autoridade e da liberdade. Duas temáticas fundamentais para a educação. São crises, momentos muito fortes. Hoje se fala da crise das relações entre gerações. Alguns expertos definem a cultura de hoje como uma cultura adolescente. A incerteza de não saber em qual direção nós podemos seguir. E nessa crise, a dificuldade educacional mais forte não é dos jovens, mas é dos adultos. São eles em dificuldade em transmitir às jovens gerações de alguns valores que estão em crise, não os adultos mesmos. É um discurso muito concreto, muito atual, que vai tocar, pegar algumas realidades. A realidade de hoje. A realidade de hoje é feita dessas clarezas, dessas escuridões, dessa incapacidade de saber decidir aonde ir. E aqui o terceiro ponto que eu vejo, a temática da educação moral. Uma questão muito importante, porque sobre esse terreno, o discurso é uma conexão com a educação moral que desde sempre foi ao centro da atenção dos educadores mais importantes. O discurso impositivo tem uma valência ética, exercita uma certa influência, às vezes muito imperceptível sobre a moral do educando, mas cada gesto, cada momento pode ser formativo ou deformante. E aqui, ponto é central, do ponto central, do ponto educativo. O desenvolvimento moral que recebe condiciona o discurso propriamente pedagógico e vai além dos limites para entrar no campo da filosofia, sempre falando de algumas importações antropológicas. Nós não podemos educar sem ter uma visão antropológica. Quando Chiara diz que educar significa criar um itinerário visando um fim, eu preciso saber aonde ir, que homem formar. E aqui se insere aquele elemento que Chiara chama, precisa na educação adoptar a regra da gradualidade, acompanhar a pessoa para amadurecer
porque seja capaz de decidir sem imposição externas, mas cresça desde o próprio interior a consciência de quem é a pessoa, ajudada pelas demais. E aqui o quarto ponto, que já emergiu muito bem antes, a temática da dimensão relacional. A educação passa através de uma relação. E aqui Chiara Lubick propõe uma sorta de modelo sistêmico no qual ela reconhece a primariedade ontológica da relação, que se realiza através de uma dúplice dimensão, a relação com Deus, o absoluto, e a relação com o próximo, a transcendência e a alteridade. Mas a relação, diz Chiara Lubick, não se apresenta somente na sua dimensão de relação entre pessoas. Mas a relação é tão importante quando é vivida, a mesma relação vira um elemento regenerante. É um valor em si mesmo. O terceiro elemento, o verdadeiro momento, que Chiara chama Jesus no meio, o maestro com AM maiúsculo, com o M maiúsculo. E essa verdade é a proximidade de Deus com o volto do outro e a prova da ideia do infinito que nós procuramos em cada ser humano. Então, a mais ou menos consciente a relação que todos nós temos com Deus. Isso me parece muito importante porque, para Chiara, a relação educativa não se refaz a um princípio diálogo, mas é trialógico. Sempre tem um elemento de novidade, onde um deixa espaço para o outro e vice-versa. Isso acontece aqui, nós temos a verdadeira relação triádica. A educação é um princípio gerador. E aqui o elemento é o quid tertium, que nasce verdadeiramente em uma relação educativa. E o último ponto, que parece possa relevar, obviamente, como a Chiara Lubick falou, o processo educativo não é um percurso unitário que não tem obstáculos. É um encontro o tempo inteiro de desafio, de dificuldades, e nós podemos relacionar com o Jesus na cruz, que aparentemente é o falido, é o que abriu um cenário novo através dessa sua condição. Nas vidas pessoais, nas relações, precisamos sempre nos medir com os limites da natureza humana. Todos encontram limites. Todos nós carregamos em nós as feridas. Nós já estamos vendo isso com a pandemia. Todas as nossas feridas explodiram e muitas cederam, não resistiram. Então, o limite coloca a insegurança da pessoa que perde os pontos de referência, experimentando a redução da liberdade de contato e se mexer. É importante, então, lembrar que na língua latina existem dois termos para indicar o limite. Um é o termo finis, sublinhando o perímetro, o contorno de uma região que separa isso do resto. Mas tem um outro termo limen, com o qual o limite não é algo que termina, que limita, mas é algo que abre uma nova chance. Limite significa, em outras palavras, um lugar que de onde nós podemos abrir para uma realidade nova. E esse é um ponto de referência de Chiara. A unidade nasce a partir do entrar até o final nesse espaço de horizonte, como uma linha que nos introduz além dela mesma. Então, os limites que as pessoas humanas experimentam como algo de condição limitada
são, no mesmo momento, limites, são espaços de uma nova liberdade, de uma inteligência, de um espírito, de uma criatividade que solicita o contínuo ultrapassar ético para nos tornarmos melhores, crescer. Então, fecho na base dessas considerações, que são somente as repetições de algumas coisas já proferidas. É necessário a escolha de começar a desenvolver no Instituto Sofia percursos disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares das ciências humanas, das ciências pedagógicas, quais, de um lado, podem já usar a experiência dos anos passados, mas, do outro lado, acredito, precisa ser o desafio com os novos estudos, as novas pesquisas do atual cenário mundial. A pedagogia já em acto com novidades que possam ser pontos de referências para uma pedagogia nova. Papa Francisco emanou no ano de 2017 a Constituição Apostólica Veritatis Gaudium sobre os institutos acadêmicos que se referem à Igreja e Sofia também. E nesse documento, as instituições são convidadas a ser laboratórios culturais capazes de elaborar novos paradigmas, capazes de entrar, mergulhar nas mudanças epocais, essas crises, e precisa promover uma corajosa revolução cultural. E acredito que o que já começou nesses anos e que proximamente se desenvolverá é justamente uma corajosa revolução cultural que passa através da área pedagógica. Obrigado. Obrigado de coração, Monsignor Zani, pela esplêndida ressonância, através da qual nos lembrou que as chaves de leitura para interpretar a educação que hoje parece bastante ferida, mas que pode recomeçar através de uma reeducação à relação, uma relação autêntica com o Jesus no meio. Agradeço novamente, agradeço aos outros relatores e vamos abrir agora a discussão, dando as palavras a todos e todas que estão nos acompanhando e que querem enriquecer o nosso diálogo. As modalidades de interação para os participantes. Webinar e YouTube. Desde então que temos os dois canais. Podem colocar as perguntas no canal Question and Answers e através da chat que foi ativada. Lembro também que se algum quisesse falar, pode levantar a mão com a mão virtual. Lembro que agora é possível fazer as perguntas também na chat do YouTube que foi ativada. Então, vamos abrir agora a nossa discussão. Entretanto, estamos aguardando as perguntas recolhidas. Eu teria uma pergunta para o professor Milan e uma pergunta para o Monsignor Zani. Ao professor Milan, eu agradeço. Gostei muito do fato que você chamou novamente o lugar de origem para uma nova pedagogia, justamente as feridas, os lugares de abandono e as dificuldades, usando as palavras de Chiara. E que você já nos apresentou uma chave de leitura falando de empatia. Então, eu gostaria somente de aprofundir essa temática, nos dando algumas linhas guia a respeito dessa empatia, que muitas vezes não é chamada em questão, mas pode ser um ponto de partida para uma nova modalidade de estar em relação com o outro. A pergunta que eu quero fazer para o Monsignor Zani é essa. O senhor falou uma educação, uma relação triádica, que sabe colocar Jesus no meio, que sabe repensar a dicotomia relacional
e uma nova forma triádica, inspirada à Trindade. Então eu me pergunto, nesse sentido, é necessário chamar a sinergia dos saberes para chegar a uma educação nova, a uma pedagogia nova? Talvez não seja necessário repensar uma diferente postura na filosofia também e na antropologia também, nos outros saberes que em Sofia já estão sendo interpelados através de um diálogo dentro da ontologia trinitária. Agradeço novamente, essas são as minhas duas perguntas. Allora credo di davvero di poter rispondere io. Então, acredito que eu possa começar a responder, Per me. que a minha primeira pergunta foi para mim. Domanda Então, bellissima e a complessa. pergunta é uma belíssima Una questão, molto articolata. complexa, que precisaria de uma Perché l'empatia questão, è uma la resposta condizione articulada. sine qua non A empatia é per condição comprendere necessária para comprendere compreender o outro, para compreender os per outros, comprendere anche gli na realidade, altri, para perché loro compreender poi o sono mundo, porque nós precisamos nos colocar del no mondo, lugar sono anche gli do altri mundo, popoli, le que são altre os outros culture. povos, as outras Viviamo culturas. una possibilità di Estamos vivenciando uma comprensione possibilidade de se abbiamo compreensão questa se competenza di nós temos essa discernimento competência dall'uno, de dall'altro, descentramento do per eu incontrare fechado realmente l'altro para e encontrar de per, verdade o come si outro. dice ogni tanto nel E nostro para, linguaggio comune, como se diz na metterci nossa anche nei linguagem suoi comum, panni, vedere il mondo entrar come lo vede no lui lugar dele, o come lo ver o vorrebbe mundo o como come lo vede ela ou l'altra ele cultura. o E vê, su questo ci ou sono como stati dei é grandi visto pela outra pensatori che cultura. hanno molto Existem visto grandes in pensadores ambito que filosofico, refletiram muito sobre isso. No âmbito filosofico, filosófico, eu Stein, lembro in Stein. ambito psicologico No âmbito ricordo Carl psicológico, eu Rogers, lembro Carl Rogers. in pedagogia molti, Na e pedagogia, riconoscono muitos l'importanza di questo viaggio, reconhecem a importância dessa l'importanza di viagem, questa partecipazione, a importância dessa l'importanza participação che è facilmente soggetta e a alla importância que é dimenticanza, facilmente della sujeita ao distanza, esquecer da che ci distância separa dall'altro. que nos L'incontro implica separa sempre un viaggio, do outro. una, O una encontro sempre distanza, ma implica uma consapevolezza viagem, che uma l'altro è distância, l'altro, a che io sono consciência que io. o outro é La outro, que eu sou eu. relazionalità di cui A prima parlavo relacionalidade, que já implica la apresentamos, consapevolezza di questa implica alterità che a c'è in noi. consciência dessa Detto alteridade. questo, Dito il isso, fatto stesso o di fato mettermi in mesmo de quell'altrove me e di colocar em vedere um il outro mondo con gli lugar e de occhi ver o mundo di com os altri, olhos de mi outras e outros, permette, e me questo spesso non lo permite, cogliamo, di vedere e me esse stesso mesmo da muitas un'altra vezes não postazione, é colhido, de di ver cogliere eu in me mesmo de uma outra dimensioni posição che altrimenti e non avrei colher de mai mim potuto outras cogliere, dimensões que eu e di não vedere teria podido se colher, stessi anche da una metaprospettiva de ver nós che potrebbe outros sollecitare de anche uma alcuna presa di meta identità, cioè nella perspectiva, relazione autentica falando de con uma l'altro meta attraverso perspectiva, l'empatia falando da si relação com o outro costruisce através da qualcosa di empatia, nuovo che è se identitario. constrói algo de novo que é identitário. Questo viaggio E con concluindo, tanti se altri essa viagem é com muitos outros creando una diferentes, specie di nós circolo estaremos vivenciando uma di espécie de circolarità, di círculo ermeneutica potremmo empático, dire. uma Io magari mi hermenêutica vedo da tante através da qual eu postazioni posso me ver de e muitas comprendo di me pulsações e tante realtà compreender de mim muitas relações que eu não sottoponendole poderia alla ter decisione chi voglio essere io interno acolhido, in questo reconhecido, insieme. decidindo depois quem eu quero L'empatia è ser una delle no grandi diálogo com essa competenze umane multiplicidade. per A empatia é arricchire uma das grandes competências humanas para enriquecer a nossa Grazie molto, humanidade. professore, decisamente Obrigado, esaustivo professor. e Muito credo di non avere obrigado. domande da porle. La Não tenho ringrazio outras e perguntas. passo la parola Agradeço al novamente Monsignor e Zanni. passo a palavra ao Monsignor Zanni. Sì, grazie di questa domanda Obrigado por essa provocatoria, questão interessante, ma provocatória, come il interessante, professor Milan mas também, como o professor meriterebbe Milan un corso diz, perché, e spero mereceria um curso. Eu diciamo, espero nell'impostazione delle que na discipline impostação das disciplinas si vada a fondo su questo se argomento possa perché è aprofundar il novum esse che argumento, può essere mostrato que é o attraverso núcleo, é um Sofia, nódum que nel pode senso ser cioè che mostrado através de Sofia, no la sentido relazione que triadica a fa relação triádica riferimento faz referência alla Trinità. à Quindi è un Trindade. discorso teologico, É um discurso ma teológico, è un discorso teologico che diventa poi antropologico. mas é um discurso Perché se teológico noi, que secondo la visione della vira tradizione um cristiana, discurso antropológico. riteniamo che l'uomo
segundo a tradição cristã, se o homem é feito à semelhança de Deus, não é mônade, é um Deus trindade, que é a fonte da relação. Então, esse é o ponto fundamental pelo qual nós não podemos transigir a fonte da inspiração. E precisa ser traduzido em todos os níveis. A um nível da relação, a um nível de pensamento, a um nível de emoção. Então, acredito que, desse ponto de vista, nós voltamos ao discurso de antes da ideia de Deus amor, de Deus Pai, porque o homem feito à imagem e semelhança de Deus é feito como filho, não como pai, como uma pessoa que é em relação com quem lhe deu a vida. Então, é a teoria da paternidade, do ser filho. Eu não nasço pai, mas como filho, como sujeito que precisa entrar em relação com os outros. Então, nós estamos chamando a reflexão com muitas disciplinas. Tem também a disciplina filosófica, psicológica, antropológica. Então, para ser filhos, com o fio condutor de uma vida que vem de um outro, eu posso compartilhar com o outro. Aqui entra a fraternidade. Caim, aonde está teu irmão? Como assim? Eu sou responsável do meu irmão? Fundamento da ética. Eu me assumo a responsabilidade do outro. Mas, no mesmo tempo, me se entrega o mundo, a história do mundo, aonde eu deixo a impressão da minha presença. Então, começando, e aqui, cada relação pode ser ou egoística, gerada por uma visão de eu como centro do mundo, ou uma relação que põe em evidência o outro, mas também o espaço entre eu e o outro. E aquele é um espaço de crescimento. A abordagem triática é que eu, como docente, coloco tudo o que eu sei e o que eu sou à disposição do outro como um serviço, não como uma imposição, não para me substituir ao outro, mas criando um espaço para o crescimento do outro. Então, eu, docente, estarei saindo de uma aula de Sofia, de uma escola materna, transformado. Não serei mais o que eu era antes, porque a relação triádica gerou também em mim algo de diferente, como na criança ou no estudante que aprendeu. Aqui é a educação que regenera, que vale entre as pessoas. Mas, justamente como você falava, Benedita, vale para os saberes, não somente entre as pessoas. E a aproximação interdisciplinar, mas não somente transdisciplinar, não somente colocar próximas disciplinas, mas criar um espaço de relação, de novidade entre disciplinas diferentes. Então, é uma aproximação a uma racionalidade cada vez mais aberta, que não é a dona do próprio saber, mas que procura a dilatação, a abertura dos próprios conhecimentos, que é indispensável, como já isso é em Sofia, um método para entrar no conhecimento de cada disciplina. Então, o saber não é algo de um saber que tem uma posição. Eu vou aprender muitos conhecimentos para afirmar a minha posição. Mas eu aprendo através também do meu serviço ao outro, para desenvolver cada vez mais a minha dimensão de servir. E os saberes dialogam, entre outros, nessa dimensão de relacionalidade. Não é um acumular saberes para si, mas é entrar nos saberes, não em um só, nos saberes, porque esses saberes vêm como fonte e sabedoria, como bem comum. Não sei se eu respondi, mas eu tentei. Assolutamente sì, Monsignor Zani. Absolutamente sim, Monsignor Zani. Eu agradeço de coração. Uma belíssima sinergia entre as contribuições, uma bela dialógica entre os palestrantes.
Então, agora eu vou passar a palavra à nossa regia, porque recolhemos algumas questões. Allora, io richiamerei al momento una domanda che ha da porre a Leandro. É uma pergunta que o Aleandro quer pôr. Salve, questa domanda è riferita a professore Milan. Essa pergunta refere-se ao professor Milan, Da due persone, una e é de duas pessoas, nome non è il giusto, de Lucia da parte di Paterne Fernandel. e de Fernandel. A pergunta, Dice, em primeiro lugar, diz si riferisce il professore esattamente quando lui parla di ao que se refere o professor quando per la reciprocità. o professor fala de um método de praxis da reciprocidade. Nella sua traduzione, Em inglês, uma outra pergunta, vede che è difficile ele como jovem acredita que seja difícil agora le sfide culturali che anche poder continuar com os desafios culturais que foram apresentados por Chiara. per professore Então, a pergunta para o professor Milan é si può portare avanti queste difficoltà como se pode levar em frente essas dificuldades de relação entre essas duas culturas que antes foram colocadas. Obrigado, Leandro. Subito la parola al professor Milan. Passo logo a palavra ao professor Milan. Bene. Muito La bem. reciprocità è una A delle reciprocidade é uma dimensioni e delle das metodologie dimensões fondamentali e uma das metodologias fundamentais na educação. L'altro O comunque outro, non è de mai qualquer forma, nunca passivo, é non passivo. è mai una realtà Nunca é uma che deve realidade subire. que deve L'educazione subir è algo. una A comunicazione, educação ma é uma comunicação unidirezionale, não sempre implicato unidirecional. l'incontro, è sempre Sempre implicato il é dialogo. implicado o Per un bambino encontro, o neonato diálogo. mi lancia Até dei uma messaggi criança che devono essere recém-nascida ascoltato. lança Ci sono mensagem tanti que modi precisa ser per ouvida. custodire la parola, si esprime in tanti modi e E io ele devo pode se ascoltarlo. exprimir em muitas Certo modalidades, che e eu preciso escutá-lo. Claro que tra gli desde o esseri umani começo, c'è una entre os seres relazionalità che humanos, potremmo dire existe uma asimmetrica, relacionalidade que podemos afirmar como assimétrica. Alguém que tem mais poder, que tem mais competências. Isso não significa que ele vale mais a respeito da importância humana. A importância do ser humano não é medível, mas a relação tem diversidades. Mas quem é na postação em cima da relação precisa delegar poder, delegar palavra, delegar intraprendência e protagonismo. Deve dar saber gradualmente, passo a passo, em uma relacionalidade aonde, se eu sou palavra, educador, eu preciso dar a palavra ao outro. Se eu sou organização de um contexto, devo passar, delegar a capacidade de organizar ao outro também com a gradualidade necessária, como técnica pedagógica. Mas isso sempre dentro de uma reciprocidade que faz passar o poder e as competências um entre o outro. A função do maestro é fazer com que o outro vire, seja maestro. A função de um dirigente de uma empresa é, paradoxalmente, fazer com que os operários sejam os dirigentes da própria empresa, fazendo passar aquelas competências. Até o ponto quase virar de cabeça para baixo a relação inicial. O outro vira a ser meu pai, o outro vira a ser o meu maestro. Dostoiévski falava que os filhos virarão pais dos próprios pais. Alguns da literatura tinham as ideias muito claras sobre as relações humanas. Estamos falando de reciprocidade. Chiara Lubick sempre nos ensinou que a educação, e na realidade a relacionalidade entre nós, não pode não ser uma relacionalidade onde dar e receber, falar e escutar, constrói o que isso antes foi chamado a criatividade, essa dimensão terceira entre nós. Grazie, Poi per di cuore, l'altra, professor Milan. le altre sfide Depois, para os outros desafios, per l'essere umano oggi.
para os jovens, mas para o ser humano hoje, implica, a meu parecer, vengono in mente due cose fondamentali. duas coisas Dobbiamo studiare, fundamentais. Precisamos estudar, dobbiamo ricercare, precisamos dobbiamo pesquisar, conoscere le esperienze altrui e precisamos il conhecer as pensiero altrui. experiências E dos tutto outros e questo os dobbiamo pensamentos dos cercare di outros. farlo insieme, E tudo isso precisamos nel fazer dialogo juntos, delle diversità. no diálogo Allora queste das sfide, diversidades. che Então, sono esses desafios anche culturais, etiche, que são também che sono éticas, esistenziali, sono existenciais, sfide che não affrontiamo são insieme, desafios con que a il gente nostro enfrenta itinerario, sozinho, com o come nosso potete scrivere, itinerário ma in restrito, quella dimensione mas naquela dimensão contestuale, dove siamo tanti tessuti contextual, comuni onde che si somos completano e muitos si tectos rafforzano, que con comunicam, que questa se supervisione reforçam, comunitaria, com essa supervisão possiamo superare comunitária, molte nós difficoltà. conseguimos superar muitas dificuldades. Io Então, o meu voglio desejo cercare é que nós questa possamos operar juntos, interdisciplinarietà che poi è procurando essa interdialogicità tra di noi, interdisciplinariedade, condivisione comunitaria, rete, interdialocidade, eccetera. Ci sono tanti concetti. comunidade, rede. Tem muitos conceitos que falam disso. Bene, grazie di cuore professor Milan per questa Obrigado, particolare de coração, presentazione professora, via e invito professor la Milan. Cristina Gaudiano, la professoressa Gaudiano, a prendere la parola per porre una domanda alla professoressa. E agora temos a professora Gaudiana que tem uma pergunta para a professora Vi leggo Armentia. molto lungo una mia domanda, io sto seguendo qui la Eu não chat. vou com a minha pergunta, mas estou seguindo a chat do È YouTube. arrivata una domanda appunto Chegou dalla uma professora questão del Poggio Armentia, da Juan para a Garcia, professora del Pozo che Armentia, da Juan domanda Garcia, come docente e pergunta: como all'università docente quale sia da stata universidade, l'esperienza di insegnare in qual questo foi a contesto experiência de pedagogico ensinar nesse particolare contexto come quello di pedagógico Sofia? particular como é o de Sofia? Grazie della domanda. Obrigado pela pergunta. È una domanda interessante che Domanda a volte mi interessante. sono anche Eu muitas vezes, posta o almeno ho riflettuto depois, su questo, perché ogni volta sozinha negli refletindo sobre ultimi isso, anni porque todas ho as avuto questa vezes esperienza di essere un periodo a Sofia eu faço essa experiência de tornando Sofia há dalla pouco de università e anos, poi chegando da minha universidade, l'esperienza a Sofia mi fa ritornare dopo che e a finisco il corso experiência, alla mia università depois da experiência de d'origine. Sofia, eu volto na minha Certamente universidade de origem. oggigiorno Certamente, hoje em dia, non sono paragonabili questi due não modelli di università. são, Quello che io trovo nella mia università, anche se è una eu não consigo buona paragonar università, essas duas dimensões. Eu não, posso anche dire mesmo na minha universidade que seja boa, almeno in faculdade de questo educação, momento, nesse momento, come qualità umana ha como dei qualidade valori humana, ben nós temos impostati, alguns valores bem anche se è centrados, un'università pubblica, ma mesmo que seja uma universidade pública, un corpo docente, anche un collettivo docente tem um colegiado che docente nella sua maggior parte è preoccupato que, na sua per la maioria, é formazione e non preocupado solo pela per i formação contenuti. humana Mi e pare não sia somente dos semplicemente conteúdos. trasmettere i contenuti agli Não só para studenti. transmitir os conteúdos, C'è questa responsabilità in mas tutti i tem essa colleghi responsabilidade di entre vários formare meus colegas de veramente formar persone che verdadeiros vogliono docentes, attivarsi pessoas nell'educazione. que Comunque, possam entrar no mundo da devo educação. dire che E c'è una então, grande preciso differenza dizer que tem uma perché grande diferença. ogni volta ho sperimentato Cada vez eu forse experimentei, delle esperienze diverse, no? Perché talvez em experiências il primo anno è diferentes. stato proprio un colpo, posso dire, quando sono No ritornata primeiro ano, posso dizer que all'università. foi um choque, Un colpo anche voltando após um mês perché em mi sono Sofia, trovata un um po' choque porque me avendo encontrei tra le mani un'esperienza com, nas minhas mãos, uma experiência professionale, ma soprattutto profissional, vitale di vita, mas fatta antes de con gli tudo de studenti a vida, Sofia com os durante questo estudantes em primo Sofia, corso, depois e desse non primeiro sapevo curso. come poi Eu não sabia poter como tradurre começar a traduzir qualcosa di simile con em i miei algo de studenti. parecido, de Vi similar racconto com un os meus dato, no? estudantes. Io Vou só citar um dado. ho dei corsi Solitamente, eu tenho cursos 50, 60, numerosos, 70 studenti per 50, gruppo 60, e 70 poi in estudantes ogni por grupo. semestre ho più o Em meno cada 200 semestre, ou studenti, mais ou menos 200 4 corsi per estudantes em semestre. tudo. Dunque già 4 cursos por semestre. Então, quantitativamente somente na è quantidade, diversa l'esperienza a perché diversidade é a grande. Sofia il primo anno Uma experiência feita em Sofia no appunto primeiro quando ano, abbiamo iniziato con il quando professor De Beni, tínhamos, começando 22 com o professor De studenti, Beni, tínhamos poi 22 i estudantes. corsi Depois disso, os i cursos numeri sono stati più bassi tiveram il números modo menores. ecco, di interagire, no? Si parlava delle E a relazioni modalidade de interação, poi então, da relação sono educativa, stati molto
Interação com pequenos grupos é muito mais fácil Comunque, a respeito de números grandes. ecco, lo dico Posso così, dizer, è una constatazione, tante eu volte digo lo assim, dico, como Sofia mi ha constatação, como cambiato, reflexão, ha Sofia cambiato me il mudou. modo di Mudou a minha modalidade de primo fazer docência. anno ricordo benissimo, No primeiro ano eu lembro c'era muito anche bem, Don Patrizio, ci Dom sono Patrício está degli aqui stessi, também, dei Teresa primi também está aqui. studenti che hanno fatto Esses parte primeiros del estudantes que fizeram ricordo parte do inoltre primeiro che grupo, il primo eu lembro giorno muito bem o all'inizio primeiro quando dia iniziavamo na questo aula, percorso quando abbiamo começávamos fatto esse un primeiro patto, curso, que fizemos o pacto, patto educativo con i nostri pacto studenti. educativo com Dopodiché os io nossos estudantes. ritornando nella mia Depois università disso, voltando na minha da anni universidade, ho sempre fatto a partir questo daquele patto ano, con eu tutti i sempre miei fiz gruppi, aquele anche se pacto com erano todos grandi, os meus grupos, piccoli, mesmo que fossem maiores de sempre idade, menores. gruppi buoni. Sempre tem Poi grupos, noi entre aspas, diciamo, forse non bons. è ben detto, ma ci Nós sono dizemos altri assim, gruppi não é bem colocado, buoni, mas ma con tem outros tutti grupos quanti menos nei bons. corsi, ho appena Mas com finito questi todos, corsi, ho sempre hoje ainda fatto terminei com questa outros cursos, condivisione, no questo primeiro patto dia educativo. da aula eu faço o Ovviamente pacto tradotto, educativo. non l'ho fatto, Obviamente é non l'ho fatto traduzido, nello stesso modo in cui ho fatto não a pode ser Sofia, da mesma modalidade de Sofia. ma ho cercato anche il modo di poter, ecco, Eu procurei a tradurlo modalidade de in modo traduzir che possa esse pacto, che fosse stato accolto anche dai miei que studenti seja nella acolhido università. também pelos meus estudantes aqui na minha universidade. Ecco, posso dire, mi ha cambiato Posso dizer que a molto experiência il Sofia me rapporto con gli mudou, studenti mudou a minha e modalidade de me relacionar com os estudantes, fare me l'esperienza enriqueceu também nella mia o fato de università fazer experiência na minha adesso universidade rientra di nuovo a na Sofia, volta perché em Sofia. forse si parlava di questa reciprocità, adesso il Dessa tempo forma, non falando è più dessa parlare di questa reciprocidade, reciprocità o di questo rapporto padre-figlio che dessa relação mi pai e mi ha filha, colpito anche questa que frase, mexeu noi siamo comigo, stati essa frase de nasce Monsignor figlio, Zanni, dopo si diventa nós padri, nascemos no? filhos, depois E, viramos e pais. anche questa flessibilità a Essa me è successa in flexibilidade, esses questa jogos de esperienza relações, qui, essere aconteceu docente in comigo una também, università e in un'altra. de ser docente em uma Quello universidade e na outra. cioè, mi brucia dentro e ogni Que volta queima diventa dentro più de mim, difficile perché il cada lavoro vez passa perché si mais, deve talvez fare porque os anos tutto passam e per arrivare a far precisamos, né, bene tutto quello che si deve fare, fazer ma rapidamente para fazer o melhor. questa voglia anche Queima dentro de mim o desejo, sempre, l'ho ripetuto anche tante volte, no? Di estou far repetindo várias vezes, de fazer diventare Sofia le altre università, cioè la mia università in Sofia concreto, ma questo parlando anche con altri inventar as colleghi outras universidades. nel gruppo di professori che siamo in Spagna, Já falei com outros colegas questo è il na nostro Espanha. anche scopo, no? Esse também agora é o nosso desejo, o nosso interesse. Fazer com que o espírito de Sofia chegue nas nossas universidades. Questo bisogno, questa Já se falou necessità, com essa questa necessidade. e poi ho dimenticato già la domanda perché mi sono immersa Desculpa se eu me nella alonguei e Sofia. Scusate. esqueci a pergunta e porque mergulhei no espírito de Grazie Sofia. professoressa Armentia per la risposta, per Obrigado, la professora disponibilità e Armentia, anche pela per la condivisione resposta dell'esperienza e del por ter patto compartilhado educativo essa experiência do qui in pacto Sofia. A e questo das punto aulas vorrei em passare la Sofia. parola a A esse Patrizia Milan, ponto, che voleva intervenire eu con vou dar a palavra a il patto Patrícia. e avrebbe due domande da porre da quello che Ela vedo. teria duas perguntas, segundo o que eu estou vendo. Sì, O Patrícia no, Senigallia. volevo rivolgerla a Monsignor Zanni. A primeira questão para o Monsignor Zanni, Per la presentazione del antes do pensiero di Chiara parabéns pela apresentação do pensamento de Chiara dalla pedagogia, sia al sobre a professor pedagogia. Milan Tanto o professor che Milan alla professoressa Raccelli, que a tutti e tre professora sono stati Racheli, veramente todos molto três chiari. foram muito La prima claros. domanda che A volevo primeira fare al Monsignor pergunta Zanni era dal que ia punto di fazer para o vista Monsignor Zanni, storico. do ponto de vista Come è nata histórico, e maturata in como Chiara la nasceu e como consapevolezza di amadureceu poter em dare un Chiara a contributo consciência de all'educazione al poder mondo dar um próprio dell'educazione? contributo, uma própria contribuição ao mundo da Alla educação. professoressa Raccelli E a professora volevo Racheli, chiedere, eu Giovanni queria Paolo perguntar, II ha affermato che in Giovanni Paulo Chiara del II genio afirmou femminile. que em Chiara C'è tem una um pouco de ricaduta gênio dell'educazione feminino. nella pedagogia di Chiara? Tem na pedagogia de Chiara algo sobre isso? Grazie Patrizia per le domande. Obrigado, La Patrício, parola pelas ai relatori. questões. Eu vou dar logo a palavra aos nossos palestrantes, Una bella relatores. domanda e É sarebbe uma anche bela oggetto di uno pergunta. studio Isso aqui também seria presto, objeto de um futuro estudo e mais interessante. aprofundido. Ma io,
Conhecendo um pouco a história de Chiara, parece viver algumas etapas interessantes. Antes de tudo, Chiara é mestre. Ela fez os estudos magistrales, ela tem uma experiência pessoal, uma sensibilidade quando ela fala, como ela se põe em diálogo com os próprios estudantes, quando ela estava lá naquele povoado, Castelo, longe de Trento, e ela fala sobre o que ela ia fazer com os alunos pobres, e desde esses contos dá para ver quem é Chiara e a pedagogia de Chiara em acto, na prática, na praxe. Em segundo lugar, parece que a experiência que ela fez como discípula da palavra. Acredito que essa seja muito importante. Ter descoberto a palavra e se colocar em total escuta da palavra de Deus, do Evangelho, que ela fez também com as companheiras dela. Essa foi uma experiência extraordinária de escuta frente ao Maestro. Toda aquela fase de 6 anos, desde 43 até o 49, vividos em uma totalidade, uma escuta total da palavra. Acredito que esse seja um momento importantíssimo na vida de Chiara. Depois, no ano de 49, chega as iluminações específicas e a consciência, a tomada de consciência que essa luz não é para ela, que ela precisa dar essa luz para os outros. E aí nós vemos o começo, desde o 49, de uma pesquisa de como conseguir transmitir essa luz ao movimento que estava crescendo. Eu lembro, sobretudo, do escrito muito lindo de 1957, movimento antes de tudo na Itália, mas já com algumas coisas em outros países. Chiara, em um certo ponto, começa falando da experiência de Dom Bosco e faz uma carta a todo o movimento na Itália, onde ela diz: esse ano deve ser o ano da educação. Precisamos vivenciar a educação. Precisamos colorir a nossa vida. Ela usa o termo educação, porque a educação é uma passagem fundamental. Ela tem entendido a experiência extraordinária e incisiva de comunicar o que ela tinha vivenciado. Então, esse é um momento muito forte e nós temos muitas experiências lindas. E mais na frente, após a aprovação do movimento, começam as inundações, essa ação que abre cada vez mais, tendo a raiz no coração do carisma, mas que com vários mundos, a economia, a sociologia, o direito, etc. Todos os mundos dos saberes que precisavam ser iluminados da sabedoria, de uma luz que vem do alto. Eu acho que esse seja o itinerário que ela vivenciou. Esse mesmo itinerário deveria ser um paradigma interessante. E não é somente a experiência pessoal de Chiara, mas nessa experiência pessoal já existe um modelo de como nós podemos impostar, podemos planejar a nossa ação pedagógica. Benissimo, grazie Monsignor Zani. Obrigado, Monsignor Zani. Del Pozar Mentia. Eu passo a palavra à professora del Pozar Mentia. Obrigado pela pergunta, Dom Patrício. Muito interessante. Eu nunca pensei a esse facto, mas com certeza em Chiara o gênio feminino é algo que é muito expressado, se expressa muito. Eu tenho certeza que tem essa pegada na pedagogia que nós podemos trazer do carisma de Chiara. Eu não posso dizer agora, não tenho elementos, não estudei, não aprofundei, não pensei, mas, pensando nessa pergunta, cresce em mim a certeza que se abre uma belíssima
linha, una buona sfida um belo desafio a ser estudado em futuro. impronta del Como genio essa femminile pegada in do questa gênio pedagogia. feminino na pedagogia, Quello sì che sono certa, non penso e che sia tenho solo certeza, perché não acho si deve seja applicare a somente uomini, para, mas seja para aplicar per tutti, no? não só às mulheres, mas para todos e todas. Obrigado. Grazie, grazie davvero professoressa. Obrigada, Io professora ringrazio Armencia. tutti di cuore per Agradecemos questo bellissimo verdadeiramente incontro. todas e Trovo todos. veramente di doverlo interrompere Nós perché precisamos è un momento di agora profonda unità, di profonda dialogicità, è un momento in interromper cui esse momento de profunda dialogicidade, mas também precisamos ver o tempo. allora ringraziamo di cuore veramente i nostri relatori, Então, il nostro estamos agradecendo de coração todos os per palestrantes le domande e che o sono público arrivate, pelas alle muitas domande perguntas, attraverso la mail e nós tentaremos responder a todas as perguntas através da in modo da poter e-mail, restare in dialogo fino al prossimo appuntamento. para poder, assim, manter o diálogo até o próximo Primo webinar, compromisso. chiedendo una Então, parola gostaria de fechar nesse momento al a nostro conclusão desse invitato, webinar, al nostro pedindo uma rettore, palavra al rápida nostro aos nossos passo la palestrantes, ao parola. descanso, ao moderador e ao nosso reitor. A vocês a palavra. Due battute molto veloci. Somente duas Ho parlato prima di falas muito attualizzazione rápidas. Falei antes de della atualização, proposta di da cui abbiamo proposta parlato. que nós L'attualizzazione apresentamos. oggi A va atualização parecchio hoje con le parole forti che arrivano da Papa vai Francesco. com Due o cose mesmo passo das palavras fondamentali fortes de Papa Francisco. Duas dessas per le quali fundamentais, prima uma já la cura del citei, creato. a cura do Oggi non criado. possiamo non avere questo Hoje dono del não creato fino alla podemos fine della não vita. ter Seconda essa cura. parola, Segunda, esse specie cuidado, o cuidado do criado. A segunda palavra che risalta benissimo nel film ressalta bem no filme di Um Homem de Wim Palavra, Wenders su Papa de Wim Wenders, Francesco, sobre Papa è Francisco. la bellezza. A Dobbiamo beleza. riscoprire l'importanza della bellezza, quindi dell'arte Temos que degli descobrir artisti nel a nostro mondo. importância da beleza, da arte dos artistas. C'è Acredito que a bisogno di educação recuperare la tinha bellezza. a necessidade de recuperar a beleza. Ecco, prendo la parola e così lasciamo chiudere Pego a a palavra Zani. para deixar concluir ao nosso Monsenhor Zani. Semplicemente ringraziare Eu simplesmente quero agradecer e dizer que, cioè, da quando abbiamo iniziato adesso, desde quando nós começamos até agora, dentro nella testa dentro de mim mi si sono aperti tanti, abriram-se cioè, tante nuove muitas novas, possibilità da approfondire. muitos novos desafios a ser aprofundados. Professor Milan, Eu senti o professor Mila, penso o che senhor da Zani. ogni parola Penso que si può de estrarre cada palavra nós spero podemos anche trazer, di avere i testi, non so se sarà eu possibile, espero de poder penso ter che vi faccio o anche gli texto insegnanti che das hanno risposto, apresentações, né? perché Sendo a voz de tutta muitos una que ouviram, ricchezza, no? Da cui porque si dovrà tive toda uma riqueza approfondire e lavorare e nós precisaremos aprofundar. anche Ir em frente in questo progetto, no? Come ci nesse diceva projeto, il signor Zani, como questo, nós falávamos com o senhor Zani em abertura, la proposta cada educativa vez mais a proposta educativa di Sofia. no interno de Sofia. Muito obrigado a todos e todas, a cada um e cada uma. È difficile concludere questo É incontro difícil così concluir intenso, esse encontro tão però intenso, mi allaccio a mas quello che diceva prima il professor Milan. Io non ho eu parlato del continuo patto com a palavra do educativo professor perché Milan. non Eu não volevo falei do pacto evidenziare educativo porque eu não particolarmente queria quest'ora e ocupar mezza essa hora e quello che meia sta tanto a cuore a com um Santo Padre, tema però mi sembra que importante é riaffermarlo de in grande questa sede, interesse e cioè para o Santo parlare di Padre, pedagogia di comunione mas della eu quero persona falar della agora, comunità falar de pedagogia de non può non comunhão da portarci pessoa da comunidade, a quello che não aveva pode lanciato 2 anni fa. não vincular ao que o Papa Francisco lançou 2 anos atrás, a reconstrução do Pacto Educativo Global. Acredito que verdadeiramente sobre isso o Papa já fez 7 ou 8 discursos, numa matéria extraordinária com muitos estudos pedagógicos. O Papa lança todos, todas, convidando todos a fazer isso. Eu acredito que Sofia, como já fiz nos meses passados, precisa ser na primeira linha,
porque esse pacto educativo se traduz, vai se traduzir em 5 macro-áreas de estudos, que são áreas que deveriam nos ajudar, como diz o Papa Francisco, a responder à catástrofe educativa que estamos vivenciando nesse momento. Ele diz um termo talvez muito forte, mas, de fato, é uma catástrofe educativa, com todas as consequências que estamos vendo todos os dias nos jornais. Nós escolhemos essas 5 áreas: dignidade humana, direitos, educação responde aos direitos. Segundo, fraternidade e cooperação, levada a todos os níveis, cooperação local, mundial, internacional. Terceiro, tecnologia e ecologia integradas. Quarto, paz e cidadania. Quinto, culturas e religiões. São 5 macro-áreas frente às quais as ciências pedagógicas precisam, é necessário que se questionem para preparar os futuros líderes do mundo. E aqui fecho, lembrando as 3 indicações que já Paulo VI lançou e que nós achamos em todo o fio condutor da doutrina social até Papa Francisco. Laudato Si, Fratelli Tutti. 2 meses atrás, o Papa Francisco diz: se vocês querem atingir os princípios fundamentais para a reconstrução do pacto educativo, peguem a doutrina social da Igreja, onde vocês encontram todos esses princípios. Em particular, as 2 últimas encíclicas. No começo de uma fase nova, a Popularum Progresso de Paulo VI, 1977. Paulo VI diz: se queremos educar todo o homem, todos os homens, educação integral, educação universal, precisamos superar 3 grandes dificuldades. Primeiro, uma grande pobreza de pensamento. Precisamos educar a pensar. Se pensa pouco e se pensa mal. Educar o pensamento, educar a racionalidade. Segundo, precisamos fazer referência a uma antropologia forte e sólida, não a antropologias banais e relativísticas. Terceiro, infelizmente, estamos frente a uma grande falta de fraternidade. Precisamos construir a fraternidade. Então, a pedagogia de comunhão. Pensamento, segundo, a visão, e Chiara nos diz, nos repete. Terceiro, a educação para construir um mundo novo, uma sociedade nova. Acredito que isso seja importante como compromisso nessa direção, que são os pontos fundamentais do Pacto Educacional que o Papa Francisco lançou. Obrigado. Obrigado de coração a todos e todas. Uma última palavra para fechar o nosso reitor, magnífico reitor. A palavra de fechamento não pode ser que uma palavra de gratidão pelo momento que vivenciamos, um momento de aula com A maiúscula, no estilo que nós queremos vivenciar em Sofia, nessa escuta recíproca, nessa geração recíproca. Antes de tudo, é obrigado. A segunda palavra é compromisso. O senhor Zani lançou alguns desafios importantes sobre a importância da pedagogia de Sofia. Queremos desenvolvê-lo. É um desafio que somos chamados a vivenciar e com joia para contribuir de forma importante na sociedade contemporânea, em diálogo com todas as outras realidades com as quais estamos em contato. O Papa Francisco nos lembrou a importância de fazer rede. A sabedoria se encontra em caminhar junto com os outros. Então, nós queremos fazer isso também, em contato com as outras realidades acadêmicas, realidades vitais do mundo. Estou pensando, dirigindo ao Centro de Estudos para a Vida Familiar que estamos querendo instituir em Sofia, para dar a nossa contribuição na realidade da família e das novas gerações, e o diálogo com todas as outras disciplinas. Alimentar a relação dialógica com as outras disciplinas presentes em Sofia, que precisam ser alimentadas
pelo desafio pedagógico e que possam cada vez mais doar a própria contribuição à pedagogia. Então, obrigado. Estaremos nos comprometendo todos esses horizontes que vocês abriram. Obrigado aos docentes que organizaram esse webinar, ao staff, à equipe que permitiu com grande dedicação a possibilidade de realizá-lo e a todas e todos vocês presentes que ouviram e através do vosso escutar, nos deram a linfa ao nosso pensamento e as palavras de quem falou. Obrigado. Então, chegamos à conclusão do nosso primeiro webinar, que me parece ter respondido de verdade ao convite de Papa Francisco, que pediu à nossa comunidade de cultivar a sabedoria de uma universidade em saída. Vamos proceder com os trabalhos ao diálogo. Novamente agradecer ao nosso magnífico reitor, ao Monsignor Zani, à professora Araceli Armentia, ao professor Giuseppe Mia. Um obrigado à equipe, à regia, aos tradutores, às tradutoras fundamentais e, obviamente, todo o nosso público. Concluindo, vos lembro do nosso próximo webinar, dia 17 de março, onde relatores, palestrantes nos acompanharão em uma nova aventura de sabedoria. Vocês estão vendo agora o próximo compromisso. As nossas saudações mais caras e, mais uma vez, obrigado para ter nos seguidos. Obrigado a todos e até mais.